Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar com vocês, poder servir, glorificar a Deus nessa casa. É a primeira vez que eu estou aqui na Brasil para Cristo. Pastor Jean, Deus abençoe. Sua esposa, sua casa. Esse moço bonitão é seu filho? Eu vi, ó, misericórdia. Graças a Deus que puxou a mãe, né, filho? Graças a Deus, é igual lá em casa. Graças a Deus que puxou a mãe. A minha também puxou a mãe, né? Graças a Deus. É o Crone da Michele. Pastor, eu cheguei numa igreja de São Paulo para pregar agora esses dias. Uma igreja sede. Tinha umas 2.000 pessoas dentro da igreja e eu sempre falei assim, irmão, não gosto de passar no meio do corredor. Sempre pela lateral. Eu fui pela lateral, ela chegou pelo meio e os irmãos colocaram ela se sentar. O pastor da igreja falou para mim, ei, pastor, o senhor tá velho. Eu falei, por quê? A irmã Michele continua com a pele nova. Eu disse, não, pastor, isso aí é minha filha. Ele disse, pastor do céu, eu achei que era sua esposa. Eu falei, não, minha filha. Todo culto que eu vou, os irmãos se enganam. Michele ficou em casa, gente, é muito cansativo para a gente. Todos os dias a gente viaja, como o pastor Jean falou. Foi uma luta para a gente fechar esse domingo aqui para pregar para vocês. Ele todo constrangido, dizendo, a minha igreja é pequena, tem uma ofertinha e não sei o quê. Pastor Jean, estou aqui para servir, irmão. Fica tranquilo, quando o senhor precisar, estou disponível para o reino de Deus. Bem, ela ficou em casa descansando com o nosso agora mais novo, né? A Maria fica doida com ele. Ele tem 3 aninhos, bota o terror em casa. É um americaninho abençoado que Deus nos deu e está lá, botando o terror na mãe. Então, pastor Jean, a gente sai de madrugada, viaja de novo. Eu não podia estar pregando esse final de semana, porque por causa de uma situação física e também questão de saúde, eu não podia, mas Deus é bondoso. E a gente vai beirando umas idades meio estranhas, não vou falar a minha idade, mas a gente vai beirando, aí começa umas coisas estranhas na gente, né? Diabetes, pressão, aí só o Satanás, isso aí, irmão, misericórdia. Já repreendi, amanhã faço uma bateria de exame de novo, mas Deus é bom. Abre sua Bíblia comigo, Evangelho segundo narra São Marcos, capítulo 6, tem uma palavra bem rápida, objetiva, direto do coração de Deus para o nosso coração. Evangelho segundo narra Marcos, capítulo 6, uma palavra conhecidíssima da igreja. Capítulo 6, para ganharmos tempo, o versículo de número 48, que diz assim na versão King James: E viu desfadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Eu vou repetir a parte B desse versículo que diz, tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Versículo 51, para concluirmos a leitura. E subiu para junto deles no barco. Olha isso aqui, pastor Jean, coisa linda. E o vento cessou. Quando Jesus chegou no barco, ele não falou nada, mas o vento já cessou. Alguém lá embaixo disse glória. E ficaram maravilhados em si mesmo, além da medida. Amém? Você sente glorificando a Deus? Amados, observe que Marcos capítulo 6 é a mesma narração de João capítulo 6 e mesma narração do Evangelho Sinóptico de Mateus capítulo 14. É uma palavra conhecidíssima da igreja, onde o capítulo 6 de Marcos está narrando sobre uma tempestade. E de fato o capítulo 6 de Marcos é tão bem narrado e tão bem escrito que a maneira que ele diz algumas palavras que João não falou e que Mateus não falou. É por isso que tem os evangelhos, para que se complete em eles aquilo que alguém não disse, o outro vai dizer. Mas é interessante que no capítulo 6 de Marcos, ele está falando que há uma tempestade que se levanta. Mas que tempestade é essa, pastor? É uma tempestade que todos nós estamos propícios a passar por ela. Todos nós talvez estamos passando, ou passaremos, ou já passamos por ela. Mas de fato ninguém está isento por passar lutas. Diga para alguém do seu lado. Ninguém está isento de passar por lutas. Porque vir para a igreja e achar que a gente está isento de ficar doente é mentira.
achar que a gente vai ficar isento de ficar sem dinheiro é mentira. Achar que seremos isentos de ser caluniados é mentira. Não tem um tapete vermelho jogado e alguém jogando pétalas de rosa na sua cabeça, dizendo aí vai um bendito de Deus, aí vai um abençoado de Jeová. É prova atrás de prova, é luta atrás de luta, mas como Paulo falou, é de glória em glória, e eu persisto caminhando. Escute isso aqui. É interessante que Mateus, no capítulo 14 do seu evangelho, ele narra também o mesmo acontecimento, uma ordem cronológica. Ele diz que o dia de Jesus começa com uma tragédia. Que tragédia é essa? Aquele discípulo de Jesus chega diante de Cristo e fala para Cristo: Senhor, o seu primo, João, o Batista, que Batista não é o sobrenome, Batista é porque batizava. Aquele que Isaías falou, proferiu dele 120 anos antes de ele nascer. Ele acaba de ser decapitado. Ele está morto. A voz que clamava no meio do deserto não clama mais. A Bíblia diz que Jesus se retira dali, vai para um lugar deserto. Deserto aqui não é areia nem terra. Deserto aqui que não tinha muita gente. Ele entra dentro de um barco e agora ele vai, talvez, de fato, engolir aquilo, digerir aquilo que ele acabou de ouvir. Porque entenda que ele é 100% homem, mas também 100% Deus. E a multidão ficava onde ele estava. Diga para alguém do seu lado com todo respeito: a multidão estava onde Jesus estava. Porque aonde Jesus estava tinha milagre. Aonde Jesus chegava, as coisas aconteciam. O cego voltava a enxergar, o mudo falava, o surdo ouvia. Por quê, pastor? Porque aonde ele chegava, o ambiente era profético, o ambiente mudava a atmosfera com ele. Porque a casa que tem Jesus é uma casa diferente, você percebeu isso? Ela pode ser alugada, ela pode ser eternite, pode pingar lá dentro quando chove, mas se Jesus está lá, tem paz, tem glória, tem poder, tem provisão, tem o nome dele sendo glorificado. Lá vai a primeira profecia para esta noite, para a tua casa. Eu digo em nome de Jesus, que este ano não vai terminar debaixo de vergonha, nem debaixo de miséria. O Deus que você serve entrará pela porta da tua casa contigo nesta noite, e aquilo que ninguém conseguiu resolver, Ele resolverá. Aquilo que ninguém trouxe solução, Ele trará solução. Pastor, mas estão falando, estão dizendo, fica tranquilo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, ainda chama cada estrela pelo seu próprio nome, ainda pega todas as águas do oceano nas palmas da sua mão. Tu aí temendo uma luta como essa, tu aí achando que este Golias é maior do que ele é maior do que o câncer, ele é maior do que o tumor, ele é maior do que a bactéria, ele é maior do que a diabetes, ele é maior do que qualquer inflamação. Ele é Jesus Cristo Nazareno. Ele é um nome sobre todo nome. Filipenses diz: foi dado um nome a ele sobre todos os nomes. Entenda uma coisa: aonde ele estava tinha milagre. Então a multidão fica sabendo aonde ele vai agora atracar o barco. Observe que o luto está no coração e na alma dele. Só que quando ele chega na beira da praia, uma multidão, pastor Jean, sentado na beira da praia, disposto em ouvi-lo. A Bíblia diz em Mateus que quando ele ouviu aquilo, e viu aquilo, ele foi tomado por íntima compaixão. Pastor, o que é íntima compaixão? É um nível acima do que eu colocar-me no lugar do outro. Ele vai além disso. Ele sente o que o outro está sentindo. Além de ele sentir, ele socorre. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por que estás angustiado? Deleita-te no Senhor. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Você está no melhor lugar do mundo, na casa dEle, na casa de oração. Escute isso aqui, gente. Observe uma coisa que eu vou te dizer agora. Deus nunca vai extrair de você aquilo que Ele quer num ambiente de conforto. Toda vez que Deus for extrair de você algo glorioso e poderoso, Ele vai te atrair para o deserto. Alguém esqueceu o que eu estou falando aqui? Ele vai te conduzir para o deserto. Porque no deserto você não olha para a terra para ver, você olha aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
A sombra do Onipotente descansará, Salmo 91. Mas tem um salmo que diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Por que estáis olhando para a conta bancária achando que de lá virá alguma coisa? Por que estáis olhando para aquela empresa e achando que de lá virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que dá, é Ele que assina, é Ele que entrega o que você necessita. Aí observe uma coisa extraordinária. Eles estão agora na beira da praia, Jesus sente de uma compaixão. Isso aqui não tem esboço, isso aqui não tem Google, isso aqui é o céu falando com a gente. A Bíblia diz o seguinte, que quando ele sai do barco, ele cura todos os seus enfermos naquele dia, pastor Jean. Isso é lindo. Sabe o que ele está dizendo para o inferno? Ninguém me para. Oh glória. O dia pode estar cinzentado, nublado, as coisas podem ir de mal a pior, mas eu não paro. Você não entendeu ainda não? Pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode colocar o teu nome na encruzilhada, mas o Deus que você serve está dizendo: ninguém me segura, não tem algema para me prender, não tem corda para me amarrar. Eu sou aquele que passa pelo fogo e não se queima, passa pelas águas e não se molha. Eu estou sentindo uma graça aqui, viu? Há uma voz gritando na minha alma, dizendo: Moisés, nesta noite eu estou tirando pessoas da zona de conforto para a zona de milagre, para o ambiente profético. Aí observe que ele cura todos os enfermos e fica no culto. Diz para alguém, com todo respeito, não sou de fazer isso, mas diga para alguém: nem todo culto ele fica. Há vários cultos na Bíblia que ele não ficou. Poderíamos pregar sobre os altares aqui do Antigo Testamento, mas vamos pular isso aqui. Observe uma coisa comigo agora, gente. Ele fica no culto e quem está pregando é a fonte de vida. E aí, Bruna, e aí, tudo bem com vocês? Olha, rapaz. Escute isso aqui que eu vou te dizer para vocês. Ninguém entende que diante deles está a maior fonte de provisão da terra. Só uma palavra que ele libera. Você não entendeu não? Só uma palavra que ele solte dos lábios dele. Só o vento que sai dos seus lábios, tudo aquilo que você chama de terra esmorece, cai por terra, porque ele tem poder sobre todas as coisas. E diante daquele povo está quem? Está a fonte de vida, jorrando vida a eles. Ele está alimentando eles com palavra, porque Jesus primeiro ele cuida da sua alma. Interessante que o sermão dele não é 1 hora, meia hora, o sermão dele é 4, 5 horas pregando. E ao entardecer do dia, alguém chega, coloca a mão no ombro dele e diz: mestre, é o seguinte, a gente não tem dinheiro para comprar pão, essa multidão está faminta, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Ele diz: vê o que tem no meio deles, diga para alguém do seu lado: tudo aquilo que você necessita já está no nosso meio. Tudo aquilo que você necessita já está no meio de vocês. Só aguce os teus ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Só ative os seus olhos espirituais para você ver aonde está a provisão de Jeová. Você está orando por coisa que Deus já colocou do seu lado e você não percebeu. Você está olhe para cá, gente. Você está orando por coisas que Deus já colocou do seu lado como providência. É que você está menosprezando aquilo que Deus colocou. E Deus está dizendo: você não entende que eu uso as coisas loucas desta terra? Você não entende que eu pego as coisas pequenas para confundir as grandes? Que eu pego quem não é para ser alguma coisa?
numa noite de domingo como essa, aonde você entrou sangrando dentro desta casa, se arrastando dentro desta casa, Ele está te dizendo: eu te levantarei nesta noite, eu não deixarei que a depressão te tome, eu não deixarei que o síndrome do pânico te tome, crise de ansiedade te tome. Nesta noite, pelo poder da minha palavra, eu te curo, eu te levanto, porque Hebreus diz: pois a minha palavra é viva e eficaz, é mais penetra do que uma espada de dois gumes, vai na divisória da alma e do espírito. Ele está entrando aí com a palavra, Ele está entrando aí com a palavra, Ele está dizendo: é renovo que eu te dou, é ânimo que eu te dou pela minha palavra. Aí a Bíblia diz o seguinte, que um menino está no meio do culto, e aquele menino tem 5 pães e 2, na mão do menino aquilo não dá certo. Alguém olha para o menino, talvez o menino se prontifique e diz: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Alguém não tomado pela fé olha, talvez pastor Jean, e diz para ele: isso aí não é nada, guarda para você, pelo menos você tem para você, guarda aí, sua mãe proveu alguma coisa na sua lancheira. Ele diz: realmente na minha mão não dá nada, porque na minha mão tem pelo, carne, osso, sangue e veia, mas na mão daquele lá, na mão dele tem solução, tem resposta, tem multiplicação. Você não entendeu não? Coloca na mão dele esse casamento, coloca na mão dele esse relacionamento, coloca na mão dele esse filho, coloca na mão dele essa finança, e diz: Jeová, daqui em diante eu entrego na tua mão e deixo, amanhã não quero de volta não, só quero quando tu transformar, só quero quando tu mudar. Porque quando coloca na mão dele, a primeira coisa que ele faz ao pai, olha isso aqui, gente, ele levanta o pão ao pai e dá graça para o pai, dizendo: é pouco, pai, mas eu te agradeço. Sabe, isso aqui é uma lição para a gente: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Como ser fiel a Deus, que as lutas apertam? A minha filha está aqui, sabe do que eu vou falar? Como dizer que Deus é fiel enterrando um filho como eu enterrei? Como dizer que Deus é fiel se a sua esposa foi estrupada dos 7 aos 12 anos? É que eu não dependo de ambiente favorável para dizer que Ele é fiel. Ele é fiel antes que eu existisse, Ele já era fiel. E Ele continua sendo fiel. O nosso problema é que a gente só fala que Deus é fiel quando a gente alcança o objetivo da vida que alguém diz que é riqueza. Eu não acho que é isso. Se alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode apagá-lo de lá. Alguém disse: mas estão curando, tem paralítico se levantando, tem cego enxergando, tem mudo falando. Disse: não, se maravilhai-vos, porque o vosso nome está no livro da vida. Ele não está dizendo quando você conseguiu uma casa no condomínio se alegre, não. Ele está dizendo: aí você me glorifica, ok, mas me glorifique em todo tempo, porque você alcançou o dom da vida. Aí está na mão do mestre, o mestre reparte os discípulos e coloca em cada cesto um pedaço. Diga para alguém: tudo começa com um pedaço pequeno. Não é grande não, gente, não é nem o pão inteiro, era um pedaço. E o segredo não está quando eles estão indo, o segredo está quando eles estão voltando. Você está aqui ainda ou você foi embora? Porque a Bíblia diz que alguém tirava 1, aparecia 2, alguém tirava 2, aparecia 4, alguém tirava 4, aparecia 8, alguém tirava os 8, aparecia 16, até que eles voltam com os 12 cestos cheios e transbordantes. Eu profetizo em nome de Jesus que você voltará para a tua casa com a provisão que você veio buscar. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que você veio buscar nessa noite, você alcançará em nome de Jesus. A multidão está alimentada, a multidão está farta. Eles receberam agora o alimento também para a carne.
E de fato Jesus disse para os seus discípulos: vão adiante de mim, que logo eu irei, e eu vou despedir da multidão, e logo eu vou adiante de vocês. Jesus manda eles ir adiante. Eles entram dentro de um barco, estão indo agora para o outro lado. O mestre despede da multidão e sobe em cima de um monte. Mateus escreve dizendo: e lá estava ele sozinho orando. Já percebeu, enquanto tem multiplicação de pão, tem muita gente do nosso lado? Enquanto tem carro bom, tem muita gente com a gente? Enquanto tem um cartão de crédito top, tem alguém do seu lado? Gente, eu não sabia que eu tinha tanto amigo como descobri que eu tinha nesses últimos tempos. Quando eu posto, pastor, que eu estou indo para os Estados Unidos, para algum lugar, pregar, é amigo para cá, é amigo para lá. Eu falei: Senhor, onde estavam esses amigos quando eu estava comendo só miojo? Onde estavam esses amigos quando meu pai me espancava e dizia que ia me matar? Quando minha mãe subiu comigo em cima de uma ponte, pulou o guarda-peito da ponte e falou: vou me matar com o menino no colo agora. E o céu gritou e disse assim: eu sou dono do menino, não pula, ele é meu. Talvez você não entendeu não. O deserto só revela quem é quem de verdade. O deserto só desmascara os caráteres verdadeiros de servo, continua sendo servo, mas quem é falso vai se revelar no meio do deserto. Fica tranquilo, você não está esquecido não. É Jeová mesmo que tirou toda a multidão do seu lado. Porque escute isso aqui: enquanto tem uma multidão, você não ouve a voz de Deus. Você só ouve os aplausos da multidão. Você só ouve as pessoas dizendo: você está indo bem, conseguindo, está podendo, está fazendo, vamos para o baile, vamos para o funk, vamos para isso, vamos para aquilo, vamos para o churrasco, vamos para aquele lugar. Mas quando a multidão se afasta, sobra só você e Deus e você. Aí você começa a olhar para cima, não olha mais para o WhatsApp, não olha mais para o Facebook, não olha para o Instagram, e você olha para cima e diz: Senhor, estou aqui, quebrado, sangrando, abandonado por todos, mas peço mais uma chance. Porque Deus permite isso? Para que você volte na rota dele de novo. Para que você volte para o centro da vontade dele de novo. É por isso que as coisas apertam. Tem crente que se Deus tirar ele do deserto, ele desvia. Sabia disso? Não estou mentindo. Tem crente que se Deus der um carro para ele, não vem mais para a igreja. Ele vai para outros lugares, mas para a igreja não vai. Um dia uma irmã chegou com 46 anos do meu lado e falou assim: pastor, eu sou já uma jovem senhora e não casei ainda, 46 anos. Aí eu olhei para ela, o Senhor falou no meu coração, falou assim: se eu der um esposo para ela, desvia. Eu falei: Senhor, eu não vou nem falar isso aí para ela, vai me espancar no meio da igreja. Eu falei: irmã, fica em oração. Ela falou: estou em oração já faz mais de 20 anos, pastor. Eu falei: mais 20 anos continua. Você entende uma coisa? Que tem gente que é assim, pastor. Se Deus der para ele, desvia. Ele não volta nem na igreja mais. Ele não vem mais para culto, ele não vem. Ele vai para o shopping, mas não vem para a igreja. Ele vai lá para o McDonald's, mas não vem para a igreja. Ele vai para a churrascaria, mas não vem para a igreja. Por quê? Porque agora ele tem carro, agora ele tem casa, agora ele tem recursos. Só que quando o peixe some, ele fica na beira da praia, lavando rede, dizendo que não vai mais, que não aguenta mais, que não suporta mais. Só que ele não entende que quem faz sumir o peixe ainda se chama Jesus. Porque se Simão tivesse pescado a noite inteira, ele não estava na beira da praia e não seria, olha isso aqui, e não seria útil para o reino de Deus. Aí Deus falou: vai dar tudo errado para amanhã cedo eu usar o teu barco, eu usar a tua vida, eu usar a tua casa. Você não entendeu não? Depois de um dia, depois de uma noite trágica, há uma manhã chegando aí, e é uma manhã de glória, há um novo dia chegando aí, e é um dia novo para a tua casa. Aí Jesus está em cima do monte orando, falando com o Pai. Os discípulos estão no meio do mar, e a Bíblia diz que a água começou a entrar dentro do barco. Olha para alguém do seu lado e diz assim: eu sei que a água já entrou aí dentro. Eu sei, gente. Eu sei que você pensou em parar e desistir de tudo, largar a mão de tudo.
Só que Deus te trouxe um domingo como esse, para te dar uma mensagem como essa, dizendo: você não para, pode estar entrando água no barco, mas quem te mandou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem te gerou fui eu, e eu sou aquele provedor da tua vida. Eu provi uma vez e vou prover de novo. Haveria coisa alguma difícil a mim, diz o Senhor. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Por que estáis ansiosos desta maneira, achando que eu vou vos abandonar no meio desse deserto? Não sabeis vós que eu ainda ordeno os corvos, eu ainda ordeno o vento, eu ainda ordeno a terra, eu ainda ordeno o mar, diz o Senhor. Este ano não vai fechar debaixo de miséria e de desonra e de vergonha e de fracasso. O meu Deus está dizendo: se eu te mandei, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Enquanto alguém dentro do barco está dizendo: a gente vai morrer, não dá mais, não aguento, não suporto, tem um Pedro que diz: vamos remar, não vamos parar de remar. Ele disse que vai voltar, ele disse que vai vir, porque Marcos escreve, eu li aqui para vocês, e eles estavam fadigados em remar. Sabe qual é o problema da minha geração? Primeira luta, joga o remo. Primeira luta, não volta para a igreja mais. Primeira prova, desiste de tudo aquilo que Deus falou e joga por terra. Se eu tivesse parado há 20 anos atrás, eu não estaria de pé aqui para vocês pregando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de Deus te usar para curar, primeiro Ele vai te ferir. Já dizia um grande escritor, que Deus não desperdiça provações na vida dos seus servos, que tudo isso é pedagógico, é como uma azeitona, para ser extraído o azeite, tem que ser esmagada. Você achou que ia ser fácil? Você achou que ia ser tudo lindo? É prova, é luta, só que tem uma coisa, a nossa recompensa não está na mão de homens. A nossa recompensa está naquele que nem a morte conseguiu tocar nele. Porque ele diz: ninguém toma minha vida, eu a mesmo entrego. Oh, gente, você está aqui ainda. Ele está aqui nesse culto, ele está aqui nessa santa ceia, e ele está descendo os montes agora, e aonde os discípulos diziam é impossível, ele está pisando sobre as águas, dizendo: agora eu vim como socorro bem presente na hora da angústia. Cutuque alguém do seu lado com todo o carinho, com todo o respeito, diga para essa pessoa: ele está chegando aí, e está chegando com a solução que você precisa, está chegando com a resposta que você necessita. Está chegando. Pastor, mas eu achei que um querubim ia parar do meu lado, eu achei que um serafim ia parar do meu lado, bater as asas, dizer: eis que o Senhor manda lhe falar. Não, gente, ele chega na calmaria, ele chega sem falar nada, mas ele está vindo aí em direção à tua casa, em direção ao teu problema, porque quando alguém está remando lá, dizendo: não estou aguentando, mas estou remando, eu estou sobrecarregado, mas estou remando, aí alguém olha para o lado e diz: quem é ele que está vindo? É um fantasma. Alguém diz: não, é o mestre, é o mestre, é o socorro bem presente na hora da angústia. São 8 horas, fica de pé. Você veio para cá para adorar ou servir a Ele de todo o seu coração? Eu sei que teve luta que você achou que era o fim da sua história, achou que era o fim da tua família, achou que era o